Podemos considerar um dos segredos, mas não o único, naturalmente. Antecipar é uma forte componente na gestão, permite-nos estar à frente e responder de forma mais célere a novos requisitos. Por exemplo, antecipar tendências de mercado e preparar os nossos produtos para que sejamos os primeiros a responder aos novos requisitos é seguramente uma vantagem. No entanto, estar antes de tempo pode ser uma desvantagem também, porque fizemos investimento para um retorno que, a existir, só acontecerá no médio prazo. Bom, a gênese da inteligência artificial passa por aumentar a automação, garantindo a mesma ou se possível, melhor experiência dos utilizadores face àquilo que têm hoje. Esta é a base. Algoritmos que reproduzem competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade. Então, nos últimos 3, 4 anos, com a evolução destes algoritmos de inteligência artificial, a boa experiência com base na mesma tem naturalmente crescido e todos nós conhecemos processos de automação que são sucesso em diversas áreas. Em nossa opinião, qualquer implementação de inteligência artificial que tenha como principal foco a automação per si, sem garantir a melhor experiência do utilizador, normalmente não tem sucesso. Esse ponto, em nossa opinião, é fulcral hoje. O AI ainda não está, a inteligência artificial ainda não está num estágio que só por si permita um centro de contacto sem componente humana. Então, a inteligência artificial, como a conhecemos hoje, deve servir para incrementar as automações que permitem aumentar a satisfação dos clientes e ser complementado ou complementar por as tarefas humanas. Exemplo, a diferenciação no tratamento de uma pessoa com um determinado perfil, em comparação com uma outra com um outro perfil. Isto pode e deve ser considerado no contact center. Uma pessoa, por exemplo, com 18 anos, cresceu numa envolvência tecnológica completamente diferente de uma pessoa de 50 anos. Então, aqui o que nós advogamos é que o centro de contacto ele deve ser inclusivo e, por isso, deve conseguir ter como oferta para cada um destes diversos perfis o melhor canal para que o cliente se sinta satisfeito com o serviço que lhe está a ser prestado. E é aqui que, de facto, a inteligência artificial pode ajudar em muito. Primeiro, percebendo o grau de automação a que o cliente está disponível para utilizar. E depois, oferecer o serviço que melhor se adequa ao perfil daquele cliente específico e à questão concreta colocada pelo cliente. Então, como exemplo, quando começou o Covid e com a obrigatoriedade das pessoas trabalharem a partir de casa, para quem não se recorda, em Portugal aconteceu lockdown no dia 19 de março de 2020, alguns nossos clientes que tinham soluções on-prem solicitaram-nos a migração dessas soluções para a nossa solução de cloud. Como o nosso produto é o mesmo, unicamente o que diferencia é a infraestrutura usada, conseguimos fazer muitas dessas migrações em tempo recorde. Portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, uma tecnologia que permita o seu uso em simultâneo em localizações diferentes, sem nenhum impacto na produção de uma organização, é de facto diferenciador. Em primeiro lugar, é necessário a envolvência de todo o staff da empresa. Muitas vezes são implementados processos de transformação digital sem envolvência da totalidade dos colaboradores
e depois não corre bem. Em primeiro lugar, deverá ser diagnosticado em conjunto, colaboradores e management, quais os processos que podem ser simplificados e como os queremos tratar no futuro, não é? Como os tratamos hoje, é como os queremos tratar no futuro. Depois desse diagnóstico, dessa identificação, então devemos olhar para as ferramentas existentes que permitam a obtenção do que queremos e, naturalmente, que aí o AI, a inteligência artificial, é uma dessas ferramentas, mas, naturalmente, também não é a única. Quando falamos de tendências, elas têm diversas variantes, como a tecnológica, a social-ecológica, a económica, etc. E todas elas interagem entre elas e estão naturalmente associadas. No curto prazo, mais do que isso, devo-lhe dizer que considero especulação, passa por criar ofertas mais competitivas em que o grau de automação vai ser significativo, mas sempre em interação com a componente humana. E nós, Colab, criamos uma frase que define, em minha opinião, bem isto, que o futuro imediato é o balanceamento correto entre automação e interação humana.